Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje com um tema novo na nossa disciplina, que é a cinética química. Eu tenho falado bastante durante o semestre que a gente não vai olhar cinética química porque isso vai ser visto no final do curso. E finalmente a gente chegou nesse tema de cinética química. Esse é um tema bem interessante, eu trabalhei bastante, eu trabalho ainda com mecanismos de reação, então é um tema com o qual eu tenho muita interação, né? Eu trabalho bastante com o mecanismo. E é um tema um tanto quanto diferente na sua abordagem. Vocês vão perceber durante essas aulas que a gente vai fazer algo mais voltado para modelar a tomada de dados experimentais. Tá? Isso já vai ficar claro na aula de hoje. E é um tema que difere um pouco de como a gente tem construído o curso, porque a gente vai mudar um pouco como a gente modela as coisas, o tipo de tratamento vai ser um pouco diferente. Então é interessante a gente mudar um pouco a nossa cabeça, entender como essa cinética vai funcionar. E já na aula de hoje vocês vão perceber que a gente está baseando alguns fundamentos de como essa cinética química vai funcionar, quão rápido as reações vão acontecer, também em fundamentos termodinâmicos. Quando chegar a hora eu mostro as correlações disso. Tá? Na aula de hoje o que a gente vai fazer é definir algumas coisas relacionadas com a cinética química e mostrar alguns princípios. Tá? E no final dessas 5 aulas, são 5 aulas que a gente tem de cinética química, o objetivo é que vocês saibam tratar a cinética química dos sistemas mais relevantes, que são os sistemas mais comuns que a gente tem mais contato. Tá? E isso dá uma base para tratar a cinética de processos mais complexos. Na verdade, na aula de hoje a gente já vai ver isso também, como é que você trataria sistemas que são mais complexos. Tá? Bom, primeiro, o que a gente precisa fazer é definir o que é cinética química. Então, cinética química nada mais é do que a ciência que vai estudar a velocidade que as reações ocorrem, quão rápido é uma reação. E além de estudar a velocidade das reações, a gente vai estudar também os parâmetros que influenciam que influenciam a velocidade dessa reação. Então, a gente vai se preocupar em que condições essas reações vão ficar mais rápidas ou vão ficar mais lentas. Tá? E note que isso é diferente do que a gente veio fazendo até agora. Né? A gente estava preocupado se a reação era favorável ou não. Agora o que a gente está preocupado é quão rápido ela acontece. Isso é bem discutido, é algo que vocês já sabem, né? Mas se você tem um processo que a gente descobrir que é um processo, por exemplo, com um ΔG que é negativo, um processo que é espontâneo, então vamos imaginar um processo a temperatura e pressão constante, que o ΔG da reação, né, uma reação, é menor que zero, é negativo, a gente sabe que esse processo é espontâneo. Mas até o momento a gente não se preocupou com a velocidade desse processo. Então uma coisa é o processo ser favorável do ponto de vista termodinâmico, outra coisa é ele ser favorável do ponto de vista cinético. Ele vai acontecer uma velocidade suficiente para ele ser observado. Então, o caso mais emblemático é a questão da cinética envolvendo o diamante, né? Se você pensar na formação do diamante, ela é difícil de fazer do ponto de vista termodinâmico, mas você consegue vencer isso do ponto de vista termodinâmico. Mas a volta do diamante para reagir e formar outras espécies não é cineticamente favorável. Então, você tem um sistema que está mantido, né, estável do ponto de vista cinético, não do ponto de vista termodinâmico. A gente vai discutindo isso durante o curso aqui, espero que fique um pouco mais claro. Bom, essa cinética a gente pode dividir em duas partes que na verdade são interligadas, que é o que a gente quer representar aqui com essa seta, que é o que a gente chama de cinética fenomenológica, que é determinar e medir quão rápido são essas reações, e o que a gente chama de estudo de mecanismos de reação, que é o que tem aqui. Tá? O que eu quero dizer com isso? Eu posso ir para o laboratório, pego um pego um cronômetro, inicio a reação. Então imagina que isso aqui representa uma reação química, tá? Eu inicio a reação, eu disparo o meu cronômetro no início dessa reação e paro ele quando ela chega no final. Como a gente vai saber se é início ou final é discutível, mas a gente já chega lá. Tá?
Se você faz isso e determina um certo tempo, você está pensando numa cinética fenomenológica, você está medindo o tempo que ela demora. Você sabe que naquelas condições a reação demorou, por exemplo, 10 minutos para chegar no fim. Se você faz as reações em outras condições, ela pode demorar 5 minutos, em outras condições ela pode demorar 15 e por aí vai. Tá? Então, esse estudo de quão rápido a reação ocorre é o estudo que a gente chama de cinética fenomenológica, e lá medir essa reação. Por que isso é relevante? Por que medir a cinética de reação é relevante? Bom, o motivo prático, direto e totalmente determinado pela cinética fenomenológica é justamente saber quanto tempo aquilo demora. Imagina que você tem uma reação para produzir qualquer fármaco ou qualquer espécie que você tem interesse. Você quer saber se aquela reação precisa ficar 1 hora, 1 dia ou 1 semana em refluxo, sendo aquecida e por aí vai. Por que isso? Você não quer gastar mais tempo do que você precisa, diminuir custo. Se você está sobre aquecimento, menos tempo de aquecimento. E você também não quer favorecer outros processos secundários ou formação de subprodutos ou produtos indesejados durante aquela reação. Então, quanto mais rápido você fizer isso, mais efetivo é o processo. Tá? Então, esse é o ponto direto, né? A consequência direta de se estudar a cinética fenomenológica. Outra coisa que você pode fazer com a cinética, e é o que interessa bastante para mim pessoalmente, porque eu faço na pesquisa, mas interessa bastante para a comunidade científica, é determinar o que a gente chama de mecanismo de reação. Então, se eu quero saber como a reação vai acontecer, mecanismo é a forma como essa reação vai acontecer. Tá? Então, imagina que eu tenho uma reação que, por exemplo, de A eu formo B. Eu posso falar que isso aqui vai direto, ou eu posso falar que eu tenho uma reação de A, essa reação forma um C, esse C reage com mais um A, por exemplo, formando um B. O início e o final da reação são exatamente os mesmos, mas o mecanismo, a forma como ela acontece é diferente. Eu tenho umas espécies intermediárias aqui que eu não tenho nesse mecanismo de cima. E a cinética acaba sendo uma das poucas evidências do mecanismo de reação que a gente tem. E um jeito de explicar isso é com essa correlação que está aqui. Então, isso aqui é um perfil altimétrico. Imagina que você está partindo numa corrida, tem o início da corrida, tem a chegada aqui. A distância desse ponto até esse ponto, nos dois caminhos aqui, é a mesma, tá? Mas a altura é diferente. Então, o perfil altimétrico, o corte da altura disso aqui é diferente. Então, você tem dois caminhos possíveis. Parecido com o que tem aqui em cima, né? Eu tenho dois caminhos. Eu posso fazer um caminho que eu subo essa ladeira aqui, depois eu desço e chego aqui, ou um caminho que eu vou praticamente ladeira abaixo, tem uma pequena subidinha aqui, certo? Imagina que então você tem vários corredores aqui que vão fazer esse caminho e você não sabe o caminho que eles vão, você não consegue verificar o caminho que eles vão. E na reação química, a maioria das vezes é assim. É muito difícil verificar essas espécies que estão aqui. Ou seja, é difícil verificar o caminho que elas estão indo. Tá? Tem formas, mas é complicado. Então, o que você pode fazer? Você cronometra o tempo que os corredores demoram para chegar aqui. Se essa reação acontecer por um tempo mais rápido, quer dizer que eles passam por esse caminho aqui, que é muito mais fácil de fazer do que esse caminho aqui de cima. Obviamente, nesse exemplo, eu teria que conseguir medir um dos caminhos. Então, eu pego corredores que eu sei que só vêm aqui por cima. Tá? Posso fazer com reagentes que eu sei que só reagem por um caminho. Meço que isso aqui demora mais. Tá? Então, tenho uma ideia do tempo que demora essa reação. E meço uma reação que eu não conheço em relação a esse referencial e vejo se ela é mais rápida ou se ela é mais lenta que isso. Então, essa é uma forma de determinar os mecanismos de reação. Porque mecanismos ou formas que a reação pode ocorrer diferentes levam a cinéticas diferentes, que é um jeito de falar que leva a velocidades diferentes, certo? Então, o que a gente está fazendo é isso. A gente quer medir a reação por motivos práticos, para saber quanto tempo ela demora, e isso também dá uma informação de mecanismo que é tão importante, se não mais até, do que o tempo que a reação demora. Claro que isso vai depender do problema efetivo que você quer resolver. Tá? Mas a ideia é essa, a gente está medindo a cinética de reação por esses dois motivos. Então, nosso objetivo final é achar como que a concentração dessas espécies aqui varia no tempo. Então, vou falar que a concentração de I, né, espécie genérica I, isso aqui vai ser uma função do tempo da reação, e eu quero achar uma função que me descreva isso. É isso que eu quero. Esse é o objetivo da nossa
da nossa aula e do estudo da cinética. Tá? Bom, para discutir um pouco mais essa questão de mecanismos de reação, vamos pensar no seguinte. Eu vou pegar a reação de combustão do hidrocarboneto. Tá? Ver se eu balanceei isso aqui direito. Eu tenho um carbono aqui, um carbono desse lado. Eu tenho 2 oxigênios mais 2 oxigênios do CO2, então 4 oxigênios, 2 vezes 2 dá 4. Então, perfeito. Qual que é a reação de combustão completa do hidrocarboneto, por exemplo, do metano, CH4? CH4 vai reagir com 2 moléculas de oxigênio, formando CO2 mais água. Tá? Tem uma coisa que chama reação elementar, que são reações, são equações químicas que representam processos microscópicos. Então, como está anotado aqui embaixo, as reações químicas elas podem representar processos microscópicos. Então, o que quer dizer isso aqui? Se isso fosse uma reação que representa de fato o processo microscópico, o que essa reação me fala é que para a reação acontecer, a forma como essa reação acontece, um metano eu estou representando por uma bolinha aqui só para facilitar, tá? Mas é o modelo que a gente tem usado até agora na disciplina, então eu vou continuar assim. O metano, que é uma bolinha, ele vai reagir ao mesmo tempo, ele vai colidir ao mesmo tempo com uma molécula de oxigênio e outra molécula de oxigênio, ou seja, uma molécula de metano reage, colide com 2 moléculas de oxigênio e isso vai formar os produtos, daqui saem os produtos, certo? O problema é que eu posso ter outras reações, na verdade isso aqui pode ser uma reação global que representa esse processo. Então, por exemplo, o que pode acontecer é que eu posso ter um metano reagindo com uma molécula só de oxigênio, que é a apresentação que tem aqui embaixo, e o que acontece é que um desses hidrogênios aqui vai passar para essa molécula de oxigênio e eu vou formar, e eu sei que são espécies estranhas que a gente não está acostumado a ver, mas lembra que isso aqui é durante a combustão, tá? Então você vai formar um CH3 e um HO2, certo? E eu posso fazer isso, posso fazer outras reações com isso aqui. Essa espécie pode colidir com outro CH4, essa espécie aqui pode colidir com outro CH4 ou com outro oxigênio. E eu tenho uma série de reações que, quando eu considero todas as reações em conjunto, eu teria que achar esse mesmo processo global que está aqui em cima, certo? Por que isso aqui é relevante? Bom, porque primeiro a gente está considerando o seguinte, para ter reação química, isso é algo que a gente já estuda antes de chegar nesse curso, né? Mas para ter uma reação química, o que você precisa ter é o contato dos reagentes. E a gente costuma falar que esse contato tem que acontecer na orientação correta e com a energia correta, certo? Ou seja, uma energia de ativação que a gente usa, a gente vai estudar isso em outras aulas, tá? Mas uma energia correta, o choque tem que ser efetivo, tá? E para ser um choque efetivo, não só a energia, como a orientação disso tem que estar certa. Então a gente considera uma reação elementar que representa um processo microscópico, se ela acontece nesse mecanismo que está aqui, ela acontece uma etapa só direta, em algum momento eu tenho que ter esse encontro aqui, dessas 3 espécies colidindo, com a energia correta, na orientação correta. Então, o que acontece se eu falo que eu tenho várias etapas? Pode ser que essa etapa aqui, eu tenho só um metano colidindo com um oxigênio. E se a gente pensar na chance desses 2 encontros acontecer, esse aqui é mais provável do que esse encontro aqui de cima acontecer. Por quê? Porque eu tenho 2 espécies que vão ter que colidir com energia e orientação correta. É muito mais fácil orientar isso aqui, porque são 2 moléculas, do que orientar 3, ainda mais considerando que você tem esse processo energético que tem que ser mantido. Tá? Por que eu falo isso? Porque a combustão pode ser explicada por vários caminhos diferentes. E como a gente vai saber se acontece um caminho desse tipo ou um caminho desse tipo aqui que está aqui embaixo? Bom, medindo quanto tempo essa combustão demora para acontecer. Se ela acontece de forma direta, o tempo da reação, a cinética da reação vai ser diferente do que se ela acontece por um processo, por exemplo, que tem uma etapa como essa etapa que está representada aqui. Certo? Se você pegar o C7H6, por exemplo, que é o heptano, certo? Aqui eu representei, uma bolinha só para representar C7H16 já estava me irritando, então o que eu fiz foi representei cada bolinha como um átomo de carbono e os átomos de hidrogênio ligados nele. Tá? Isso é um modelo que a gente usa bastante na ciência também. Tá? Então, se você faz o balanço dessa reação, vê de novo se eu fiz direito, né? 7 carbonos desse lado, eu tenho 16 átomos de hidrogênio,
Então aqui eu vou ter 8 mais 14. 8 mais 14, a última vez que eu somei deu 22. 22 dividido por 2 dá 11. Então deve estar certo. Se essa reação aqui for entendida como uma reação que representa um processo microscópico, ou seja, se ela for uma reação elementar, o que ela quer dizer é que uma molécula de heptano tem que encontrar ao mesmo momento com 11 moléculas de oxigênio, certo? Lembrando que eu estou representando com bolinha, mas não é uma bolinha. E esse heptano aqui tem mobilidade, então essa cadeia vai mudar de forma, tá? Ao mesmo tempo, na orientação correta para a reação acontecer. E aí a pergunta que está aqui do lado é, o que é mais fácil acontecer? Eu encontrar com essas 11 ao mesmo tempo na orientação certa, ou eu ter várias etapas menores, como essa representada aqui embaixo, que vão fazendo várias reações com 2 ou 3 corpos no máximo, normalmente, né? Que é o que costuma acontecer. O que é mais fácil? Bom, mais fácil, mais favorável, seria você encontrar menos corpos, que a chance de você ter um processo mais efetivo é maior. Note que o que a gente está avaliando já aqui, de forma talvez não consciente, é o conceito de entropia. A entropia para formar essa espécie reativa, que eu já vou chamar aqui de estado de transição, mas depois a gente vai definir melhor, tá? Então, essa transição é a espécie a partir da qual, se você passar daquela espécie, você já está do lado do produto, vamos pensar assim. Mas não importa muito agora, a gente volta nessa definição depois. Mas para formar essa espécie, que é o que explica a reação, explica o mecanismo da sua reação, é mais complexo, é mais difícil do que para formar uma espécie que tem um encontro de duas moléculas. Então, imagina que eu tenho só heptano encontrando com esse oxigênio aqui. É muito mais favorável, né? Se ele colide só com isso aqui numa etapa do que colidir com o resto. Tá? De fato, se você for ver estudos de mecanismo de reação de combustão, você tem uma coisa parecida com isso aqui. Então, isso aqui veio dessa referência que está aqui embaixo. Tá? Eu sei que não dá para ler, então essas primeiras 4 reações aqui estão ampliadas aqui do lado. Mas o que isso representa são as etapas de reação, então são 124, para você, a partir do C7H16, tá? Que é o heptano que a gente estava vendo, formar os produtos de combustão, certo? E essas etapas aqui do 1 até o 124 são as etapas que representam a reação do C7. O C7 gera espécies, por exemplo, como essa daqui, C6H13, tá? Então você teria que ver tabelas parecidas que explicam o que acontece com as espécies que têm 6 carbonos, o que acontece com as espécies que têm 5 carbonos e por aí vai. Então, qual que é o meu ponto aqui? Aquela reação simples e fácil que a gente escreve, que é C7H16 mais 11O2, formando CO2, acho que são 7 CO2 mais 8 H2O, essa reação aqui nunca aconteceu. Se você olhar na tabela inteira, você nunca vê uma reação desse tipo. O que você vê vai ser, na maioria das vezes, reações bimoleculares, que a gente chama, entre duas moléculas. Tá? C7H16 e um oxigênio, C7H16 e um OH. Tá? Que são átomos, mas a gente fala entre duas espécies, mas uma reação bimolecular. Tá? Nessa tabela inteira aqui, só aqui no final, você tem reações trimoleculares, reações que envolvem a reação de 3 corpos, tá? De 3 moléculas. O que você costuma ter normalmente são reações unimoleculares, as bimoleculares e as trimoleculares são um pouco mais raras. Encontro de 4 espécies nessa geometria, essa molécula, né, esse conjunto que a gente chama de estado de transição, que promove a reação, é muito raro. Tá? Então isso já mostra para vocês que C7H16 reagindo com 11 moléculas de oxigênio tem cara de ser um mecanismo complexo, que é o nome que a gente chama disso. Tá? Ou seja, ele é composto por várias etapas diferentes. Tá? Então a gente já percebe que as coisas não são tão simples quanto a gente está escrevendo. E até o momento a gente conseguiu usar isso aqui porque a gente está preocupado com função de estado. Então não importa como começa e como termina.
caminho, que é o que está aqui atrás desenhado, que foi feito, pouco importa para a gente na maioria das vezes, ok? Bom, entrando propriamente dito na questão da cinética, né? Como é que a gente vai começar a medir a velocidade dessas reações, já que essa velocidade de reação é importante para a gente, pelos motivos que a gente descreveu, tá? Então, o que a gente vai pensar é o seguinte: se eu faço um diagrama de concentração das espécies, aqui eu estou usando concentração molar, tá? Concentração molar eu vou anotar sobre colchetes com o nome da espécie aqui dentro. Algum ponto nessa aula eu vou parar de escrever o colchete, porque ainda mais no slide aqui é mais difícil da gente conseguir, de eu conseguir anotar isso, tá? Mas eu vou avisar quando eu parar de anotar isso aqui. Mas a concentração molar disso aqui. Então, essa linha aqui vai me mostrar o que acontece em função do tempo com o reagente. E essa linha aqui, o que acontece em função do tempo com o produto. A gente sabe numa reação química que a quantidade de reagente tem que diminuir enquanto a quantidade de produto tem que subir. Então, se eu tiver alguma concentração que está subindo em função do tempo, isso aqui automaticamente é o produto. Tá? A gente já viu essa questão da extensão de reação e aqui ela vai se tornar mais importante ainda. Tá? O que é essa extensão de reação? Eu tenho estequiometrias diferentes nessa equação aqui, por exemplo. Tá? Então eu sei que por um certo período de tempo, então imagina um certo ΔT entre o zero aqui e, aqui é uma unidade arbitrária, tá? 10 segundos eu vou falar, tá? 10 segundos. Imagina que nesse tempo eu reagi, por exemplo, 0, vou fazer outra unidade aqui. Eu reagi 5 milimol, 10 a menos 3 mol, tá? Do A. Milimol dessa espécie A. Pela estequiometria, obrigatoriamente, a concentração de B, que também vai cair porque B é um reagente, vai ter que ser nesse período de tempo o dobro disso, porque eu tenho que gastar 2 de B. Então eu vou ter que ter 10 milimol de B. Quando eu fiz essa reação, a quantidade de B que vai ser formada é 1 para 1 da quantidade de A. Então eu sei que eu formei nesse mesmo tempo 5 milimol. Ele reclama quando eu escrevo muito pequeno. 5 milimol de B. E por causa disso, pela estequiometria, eu tenho que ter 15 milimol de C, certo? Ou seja, a quantidade que varia de formada nesse período de tempo aqui, nesse ΔT aqui embaixo, ela vai depender da estequiometria, porque a concentração dessas espécies não pode variar livremente, ela depende da estequiometria da reação. Se eu for escrever, então, a variação, né, se eu quiser escrever o ΔN dessas espécies, essas espécies que são reagentes, que eu tenho aqui, elas estão sendo consumidas. Se elas estão sendo consumidas, eu sei que eu estou diminuindo a quantidade delas. Então o delta vai ser negativo. Enquanto que os produtos estão sendo formados, então o delta positivo, certo? Eu posso escrever essa forma, essa mesma relação que a gente discutiu aqui, eu posso escrever isso de uma forma diferencial, que é o que está representado aqui embaixo. Para ser uma seta bonita, ficou feio, mas tanto faz. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou falar o seguinte: a variação de D em função do tempo, ou seja, imagina que essa curva aqui é da espécie D, tá? Isso aqui são curvas genéricas. Nesse momento de tempo específico que está aqui, a derivada disso aqui em função do tempo, que é essa tangente aqui, essa inclinação que está aqui, essa derivada em função do tempo, ela vai me dar, naquele ponto específico, isso aqui seria a velocidade instantânea, quanto de D está reagindo em função daquele tempo infinitesimal. Tá? Eu sei que essa formação, por isso esse número vai ser positivo, vai ser 1/3 da formação que eu tive para o C. Então vai ser 1 sobre a estequiometria do C, que é o que a gente chamou de NIC nas outras aulas. Tá? Esse aqui vai ser um NIB. Tá? Então vai ser 1/3 do C. A formação do D é igual em módulo ao consumo de A. Mas como o A está sendo consumido, eu sei que o A está caindo. Então se você olhar nessa mesma curva no mesmo tempo, imagina que isso aqui então é a curva para A. Essa inclinação vai ser a mesma dessa inclinação aqui de cima. Por quê? Porque a estequiometria é a mesma. Mas o sinal vai ser o oposto. Eu vou ter menos porque vai estar caindo. Eu vou estar consumindo esse A. Tá? E esse consumo é metade do consumo que eu tenho de B. Por isso que eu tenho 1 sobre 2. Então, na verdade, se eu fizer isso aqui genericamente, eu vou ter 1 sobre NiC. E aqui vai ter 1 sobre NiB.
Obviamente o que eu tenho aqui é 1 sobre NA, mas NA é igual a 1. E aqui também eu tenho 1 sobre ND, mas ND, perdão, mas ND também é igual a 1, certo? Por quê? Porque na verdade eu posso escrever isso tudo identificando na verdade como que a extensão de reação vai andar. A extensão de reação é o ΔN, então o ΔN que a gente usou, só que justamente multiplicado, né? ΔN multiplicado por 1 sobre o coeficiente estequiométrico da espécie. Aqui chama de J, chama de J também. E qual que vai ser a velocidade da reação? Por definição, a gente vai escrever a velocidade da reação. Então, isso aqui está dividindo por volume, porque eu quero isso em molar, né? Então, isso aqui vai ser mol, isso aqui vai ser mol por litro, tá? Isso aqui é estequiométrico. Estequiometria. Então, isso aqui vai ser mol por litro por tempo a menos 1. Tá? A gente discute esse tempo a menos 1. Vocês não estão vendo nada que eu estou falando, né? Tempo a menos 1. Então, por definição, a velocidade da reação vai ser um número positivo. Ela foi definida como um número positivo. Então, eu posso falar que a velocidade da reação dessa reação aqui de cima é dA sobre dt. Como é um número positivo, vai ser menos dA sobre dt. Vai ser menos para qualquer coisa que é reagente. Tá? Só um detalhe aqui que eu acabei esquecendo. Esse menos a gente joga dentro desse ni que está aqui. Tá? Então, tudo que é produto aqui, isso aqui é reagente, perdão. Tudo que é produto, o ni vai ser negativo. Tá? Então, o positivo e o negativo já está dentro desse ni, dessa estequiometria da reação. Então, isso aqui vai ser 1, o ni B aqui vai ser menos 2, o ni C vai ser mais 3 e o ni D vai ser mais 1. Tá? O sinal está dentro desse ni aqui, por isso que a gente tem essa troca de sinal. Ou seja, a velocidade da reação vai ser dada por quanto instantânea, né? A velocidade para aquele momento específico. Deixa eu esclarecer isso aqui. Por que ele não deixa mais eu apagar? Deixa mais. Vou riscar porque eu vou deixar. Só um minuto. Que a gente consegue. Então, vamos lá. Mol por litro. Tempo a menos 1, normalmente a segunda a menos 1, tá? Então, a velocidade, deixa eu mudar o V aqui porque é difícil. A velocidade que é uma função de t, porque eu estou medindo num certo tempo, uma velocidade instantânea, um momento específico, vai ser menos a variação que eu tenho de A em t. Que é a mesma coisa que eu vou escrever, que é V de t, vai ser, por exemplo, para B, tá usando. Não, vou usar C. Essa reação vai ser mais 1/3 da variação de C com T. Certo? Então, eu posso representar essa velocidade de reação instantânea pela taxa de variação de qualquer um dos reagentes envolvidos. Mas esse número vai ser a mesma coisa. Então, para esse número ser a mesma coisa, a gente usa essa definição que está aqui embaixo. Ou seja, o coeficiente estequiométrico já trazendo o sinal desse coeficiente estequiométrico junto, tá? E quanto que a concentração varia, então a gente está juntando isso aqui, né? A variação de concentração por tempo, certo? E tem que dar o mesmo número, porque a velocidade da reação é uma só. A reação tem uma velocidade só naquele momento, tá? Obviamente, em momentos diferentes, essa reação tem velocidades diferentes. Então, já aproveitando esse gráfico aqui, estou olhando para o reagente, tá? Aqui no começo, essa derivada é mais inclinada do que aqui. E aqui no final, essa derivada é menos inclinada. Então, a gente já percebe que para esse processo, com o passar do tempo, ele vai ficando mais lento. Tá? Então, esse é um tipo de processo que a gente verifica bastante por aí, mas é um processo que vai ficando mais lento com o passar do tempo da reação. Tá bom? Bom, se a gente pega um caso específico, então, tá? Isso aqui é uma reação em uma molécula, tanto faz o sistema específico, tá? Isso aqui é medido por um espectrômetro de massa, então a gente tem técnicas para medir qual que é a intensidade dessas espécies em função do tempo, tá? A gente vai discutir um pouco isso, tá? Mas você pode medir as espécies que são formadas, a luz que acontece no processo de reação, ou como a luz que essa reação absorve e muda em função do tempo,
se ele evolui gás. Tem várias formas de medir realmente esse processo de reação, tá? Mas nesse processo, que é um processo de 1 para 1 aqui, tá? Isso aqui é uma reação elementar, que ela representa processo microscópico. O que eu quero dizer é que essa espécie aqui, eu vou chamar essa espécie aqui de ME4, ME3FSIO, tá? Que é o nome dela mesmo, mais NF3, porque isso aqui tem para várias espécies aqui escrevendo. O que isso quer dizer é o quê? Que essa espécie aqui, que é reagente representado por aqui, ela vai caindo ao longo do tempo, e o produto, que é essa espécie que está aqui, então o que acontece nessa reação é que eu vou ter ME2F2SiO. Isso aqui é 2, isso aqui é 1. Tá? Mais alguma outra coisa que é neutra que eu não vou conseguir medir. Tá? Isso aqui vai subir em função do tempo. Então, se eu tiver que calcular a velocidade dessa reação, perceba que nesse ponto, a derivada aqui é muito maior que nesse ponto que está aqui. Mas, aqui em cima, no mesmo período de tempo, a derivada aqui tem o mesmo valor que a derivada aqui, só tem o sinal trocado. Tá? Ou seja, a velocidade dessa reação em função do tempo, por um certo momento do tempo, vai ser dado pelo quê? Menos 1 sobre 1 do reagente. Então, vou escrever só R de reagente, tá? Então, o reagente virou R aqui para facilitar a minha vida. Isso aqui é P de produto, tá? Então, do R do reagente. Vou escrever concentração, apesar da gente medir concentração aqui, tá? Deixa eu só apagar porque eu esqueci da derivada. Então, 1 sobre 1 de como a quantidade desse reagente aqui varia no tempo, que vai ser igual a 1 sobre 1, agora esse mi aqui é mais, né, positivo que é produto, de como que o produto varia em função do tempo, certo? Se eu quiser achar uma função analítica que representa V de t, obviamente o que eu preciso fazer é integrar isso aqui no tempo, né? Então, se eu integro isso aqui, eu acho uma resposta de como isso aqui varia no tempo. Tá? Então, eu peguei um exemplo real para você ver. Isso a gente verifica, tá? Uma coisa interessante, notar o tempo da reação. A cinética, a gente vai discutir, né? Na verdade, as reações químicas, elas têm intervalos de tempo, elas têm períodos, se a gente quiser pensar assim, muito variáveis. Então, isso aqui, para uma reação em fase gasosa, é uma reação extremamente lenta. Você tem 16 segundos de reação. Certo? É uma reação extremamente lenta para a fase gasosa. Uma reação rápida acontece em poucos milissegundos, 10, 50 milissegundos. Tá? Uma reação que você vai para um laboratório de química orgânica para achar um produto, algumas vezes você vai ficar uma semana em reação. Então, os tempos de reação vão ser bem diferentes dependendo dos processos químicos que a gente está medindo. E por causa disso, você tem variações de medir isso. Tá? Um outro exemplo aqui, nesse gráfico a gente tem o quê? A gente tem a porcentagem de cada uma das espécies. Então, a espécie começa aqui nesse que ele chama de AA, forma mono, o di e o tri substituído. Então, se você reparar o que está acontecendo aqui, eu tenho os ácidos carboxílicos aqui, estou trocando esse por um grupo alquila, esses dois por um grupo alquila, e aí os três por um grupo alquila, por isso que ele chama tri. Tá? Essa curva aqui é a conversão. Então, essa curva te dá, na verdade, quão próximo do final da reação você está. Então, percebe que depois de um certo tempo, isso aqui está quase em 100%, a conversão total, ou seja, não tenho mais nada do reagente. Tá? Então, esse aqui vai ser essa espécie aqui vai ser o AA, a escala é difícil de ver, mas eu tirei de dados experimentais, tá? Então algumas vezes os gráficos não são tão bonitos assim. Esse aqui é o mono, esse aqui é o di e esse aqui de baixo é o tri substituído, tá? Então, o que acontece aqui? Esse mecanismo é um mecanismo mais complexo. A gente poderia escrever que eu tenho essa espécie, então eu tenho AA, ele vai reagir com 3 espécies, nesse caso do solvente que você usa, então ROH, tá? E isso vai produzir, depois da reação, o triidratado mais 3 águas, tá? No caso aqui. Eu poderia escrever isso.
Mas essa reação não representa de fato o que acontece no nível molecular. Eu tenho 3 reações. Então, que reações eu tenho? O AA mais um solvente, um bate no outro, você tem a formação daquela espécie, daquela colisão dessas espécies, que forma uma molécula de água mais o di, e aí por diante, né? O di, mono, né? Desculpa. Mono. Vou apagar. Vou fazer de novo porque ficou feio. Forma o mono. E aí por diante, o mono mais uma molécula de água, de solvente, formando esse cara e saindo água, e assim sucessivamente. Se você consegue medir a quantidade de cada uma dessas espécies, então tem técnicas espectroscópicas que permitem que você diferencie essas espécies que estão aqui. Tá? Se você consegue fazer isso, você consegue fazer um gráfico desse, de como, em função do tempo, então como é que você faz? Põe a reação, então coloca ali no seu balão reacional, põe a reação ali, deixa a reação acontecer, de tempos em tempos você amostra isso aqui, num certo tempo você amostra e mede quanto tem, são esses pontos que estão aqui, a gente chama de amostragem periódica. Tá? Então o que você vai ver? No começo da reação você tem a queda do seu reagente, certo? Então ele está caindo aqui no começo, e eu estou formando esse mono substituído que está aqui. Ele não sai do zero aqui, porque possivelmente é difícil evitar que você tenha solvente, então você já começa com alguma concentração inicial, 20, quase 30% desse mono. Costuma acontecer com essas espécies, que essas reações são bem favoráveis. Tá? Então vê aqui que a escala de tempo é muito menor, né? Você tem centenas de minutos, tá? Então, a reação é bem mais lenta. De qualquer forma, você tem um aumento disso. Nesse ponto aqui você tem uma concentração máxima dessa espécie. Por quê? Porque você tem 2 processos acontecendo. Tem um processo que forma essa espécie e o processo que consome. Chega um ponto que eu tenho o máximo, eu acumulei o máximo disso, eu não tenho tanta espécie do reagente formando esse meu intermediário que a gente chama, que está na minha reação, e esse intermediário vai formar mais produto. Vai formar mais produto, forma um di, depois que eu tenho uma certa quantidade de di, eu começo a formar um tri substituído. Tá? Quando você costuma trabalhar mais com mecanismos, olhando isso aqui, você consegue ter uma ideia do tipo de mecanismo que vai acontecer, porque nada impediria, por exemplo, de eu ter, por exemplo, uma reação paralela acontecendo aqui por fora, que vai direto formar um di. Tá? Ele reage com mais 2 moléculas de solvente, certo? Então poderia ter esses processos misturados acontecendo. Tá? Mas pela cara do período de indução que você tem outras propriedades desse tipo de cinética que a gente chama, né? A gente consegue ter uma ideia de que parece um mecanismo sequencial. Tá? Então, se eu quiser calcular a velocidade, por exemplo, nesse ponto aqui, como que o A varia no tempo, como que o mono varia no tempo, eu vou fazer a derivada dessa espécie, certo? Em função do tempo, isso vai me dar a velocidade relativa nesse ponto. Tá? A velocidade relativa vai ser derivada nesses pontos, então eu estou aumentando a quantidade do mono no começo, estou diminuindo no final, e nesse ponto do máximo aqui, a minha velocidade não muda, certo? O meu consumo é zero. Tá? Então, essa derivada vai ser zero, fica com isso na cabeça que a gente vai usar isso depois. Então, qual que é o ponto? Você tem reações complexas, são uma série de reações uma depois da outra. Tá? E o que a gente quer fazer nesse sistema é achar uma função que descreva como que a concentração dessas espécies varia no tempo. Aqui já ficou mais complicado integrar, concorda? Porque eu tenho vários processos, a quantidade de um depende do outro processo, os processos têm velocidades diferentes, então a velocidade a gente vai anotar como uma constante de velocidade que fica aqui. Tá? Normalmente você anota isso do lado da seta. Então, os processos têm velocidades diferentes, eles não têm necessariamente a mesma velocidade, aí já começa a complicar para você resolver esse problema. Vamos lá. Como é que a gente vai representar, então, como essa velocidade da reação, do que essa velocidade da reação depende? A gente já começou a tratar um pouco disso de forma indireta, enquanto eu estava descrevendo os processos para vocês. Tá? Então, o que a gente vai falar? A velocidade da reação, obviamente, essa velocidade depende do tempo onde você está medindo, tá? Então, formalmente eu deveria falar que isso aqui depende do tempo, tá? Então, dentro dessa lista aqui também o tempo, o momento que você calculou isso vai mudar, tá? Ela vai depender da concentração de reagentes que eu mostrei no gráfico para vocês ali,
anterior. Então, no começo, quando tem mais reagente, ele vai cair mais rápido. Normalmente, tá? Tem casos que não funciona assim. Então, se você pensa no reagente caindo, aqui no começo a derivada é maior do que no final. Então, depende da concentração do reagente. Depende da temperatura. Tudo que eu mostrei para vocês era para uma temperatura constante, tá? Mas depende de uma temperatura. A gente vai tratar a temperatura de uma aula específica para isso. Mas a gente sabe disso, né? Quanto mais rápido a gente coloca uma reação, mais rápido ela, maior a temperatura, mais rápido a reação acontece. Tá? Depende do que a gente chama de molecularidade. O que é isso? Do mecanismo de reação. Depende se você tem A mais B batendo no outro ou se você tem A batendo com outra espécie, formando outras espécies, para depois ela no final formar B. Tá? Então, molecularidade, de certa forma, é um mecanismo da reação. E depende de outros processos, depende da forma dos reagentes e tudo isso, mas considerando que os reagentes têm todos a mesma forma, normalmente você tem soluções nos processos que vocês vão tratar, a gente vai se preocupar mais com isso. Tá? E tem algo que a gente chama de lei de velocidade, tá? Ou lei das massas, que já foi chamado assim. O que isso fala? Que a velocidade da minha reação para um momento específico vai ser dada pela concentração das espécies. Então isso aqui simplesmente porque a gente sabe que depende da concentração, vezes esse número aqui que está elevando, que a gente chama de ordem da reação. O que é essa ordem de reação? De certa forma é a molecularidade da reação. Então se eu tenho um processo elementar, eu sei que ela acontece dessa forma, A, B dando produtos, tá? Vai acostumando que eu vou escrever produtos, porque você vai perceber que só depende de reagente para mim agora. A e B, se um colide com um, essas espécies aqui são justamente 1 e 1, se é uma reação elementar. Tá? Então depende de quanto você tem e quanto que o mecanismo é influenciado por isso. Pode ter uma reação onde, por exemplo, a concentração do B não importa no processo. Se a concentração do B não importa no processo, esse é um caso onde essa ordem de reação para o B vai ser zero. Então eu posso variar bastante a concentração do B e ele não tem efeito nenhum na velocidade de reação. Isso pode acontecer. Tá? Eu posso ter, por exemplo, uma ordem de reação que é 1/3. Tá? Porque na verdade essa ordem de reação que você mede experimentalmente, ela está representando um conjunto de etapas moleculares que tem essa molecularidade inteira, tá? Mas quando você compensa todas as etapas juntos, quando você combina todas as etapas, você acaba com essas ordens fracionárias que tem aqui. Tá? Mas o que importa para a gente depende da concentração, algum número que vai ponderar o efeito dessa concentração, tá? Que é a ordem de reação que a gente está chamando aqui, e uma constante que ela vai dar a dependência da temperatura. Então, se eu quiser escrever isso de forma mais adequada, eu tenho essa velocidade que depende do tempo, tá? Essa constante que depende da temperatura, as concentrações que são funções do tempo, elevado a um número que vai ponderar o efeito dessas espécies nesse mecanismo. Fechar o colchete e colocar o B para fora. Tá? É isso que a gente vai fazer. E aí eu faço a pergunta, né? Eu estou falando de concentração, eu devo usar concentração ou devo usar atividade? Aí eu ensinei para vocês no curso inteiro que toda vez a gente usa concentração, porque a gente na verdade está usando atividade, considerando que o coeficiente de atividade é 1. Nesse caso não. Isso aqui é uma lei empírica. Então você vai para o laboratório, coloca 5 milimol de A e mede. Coloca 10 milimol de A e mede. Então você está vendo em concentração. Tá? Então isso aqui é feito por concentração mesmo. Isso que é importante. Isso aqui é empírico. Você vai para o laboratório medir. Então você pode até pensar como a reação acontece. Você pode propor um mecanismo da reação. E aí você vai para o laboratório tomar esses valores de concentração em função do tempo, medir a cinética da reação, para ver se isso que você propôs de fato se verifica, certo? Faltou um N aqui, né? Concentração. Então é isso. Isso é algo totalmente empírico, tá? Por isso você vai usar concentração, que é o que você mede de fato no laboratório. Bom, se a gente começa a pensar um pouco mais nessa questão da molecularidade. Imagina que eu tenho o processo, que são 2A mais B formando C e D. Vai acostumando com letras como reagentes aqui, porque eles não importam muito o que eles são. Tá? A natureza deles não importa pra gente. O que importa é a razão entre eles e como eles respondem, né? Como que a velocidade de reação responde à quantidade deles. Eu tenho dois processos que eu posso falar que acontecem com uma reação elementar, ou seja, um processo que acontece isso,
ou do ponto de vista molecular, um B de fato colide com dois A's, nisso que a gente está chamando de estado de transição, tá? Ou eu posso ter, é o mesmo mecanismo, então se eu somar essas duas equações, A mais B dando E mais A dando C e D, tá? Eu vou ter a formação, né? Então E cancela com E, eu vou ter cancelamento de E, 2A mais B dando C e D. Tá? É a mesma reação global. Só que essa acontece em duas etapas. Eu tenho uma etapa onde o A encontra com B, então eu poderia escrever essa etapa aqui do mesmo jeito semelhante que tem aqui, né? O A bateu com B, certo? Então, posso escrever a mesma coisa que eu tenho aqui, o A batendo com B, ou outra etapa onde o A colide com E, certo? Só que se eu conseguisse medir, isso aqui vai ser a constante que está aqui embaixo, isso aqui vai ser uma constante linha, certo? Estou falando que são processos diferentes. A velocidade vai ser diferente porque são processos diferentes. Eu tenho a primeira etapa que tem um K1, essa segunda etapa que tem um K2, certo? Essa etapa aqui de baixo, se ela for a etapa mais lenta, ou seja, uma menor constante, lembra que essa constante é que está ponderando a velocidade. Quanto maior o valor de K, maior o valor da velocidade da reação. Quanto menor essa constante, se você tem uma etapa lenta, é essa etapa que vai controlar a velocidade do processo. Tá? Então, qual que é o exemplo? Você pede para todos os alunos estando em uma sala de aula, você pede para esses alunos saírem e descer até a portaria do prédio, né? Imagina o prédio que a gente tem aula. Se eu falar isso para os alunos saírem correndo, o que vai determinar a velocidade deles é quão rápido eles conseguem descer. Se eu falar para eles que eles não podem usar a escada, todo mundo descer a escada, mas eles têm que usar o elevador, né? Vocês teriam que usar o elevador, a velocidade do elevador que vai determinar qual é a etapa lenta desse processo. E essa etapa lenta do processo é que vai conseguir de fato ser medida experimentalmente. Então, se eu pego um cronômetro e eu falo no rádio, né? Pessoas estão na sala lá no andar superior. Eu falo, pode começar a descer. Eu disparo o cronômetro. O tempo que eu vou medir vai depender de quão lento foi a etapa mais lenta. Então, a etapa mais lenta é que define o que vai definir qual que é a cinética da minha reação. Ou seja, se eu for para o laboratório e medir uma lei de velocidade desse tipo que está aqui, que depende em segunda ordem, né, o 2 aqui na concentração de A e 1 na concentração de B, isso quer dizer que eu tenho um processo que acontece de fato na forma elementar, como descrito aqui. 2 A's de fato colidem com B. Se eu for para o laboratório e verificar que isso aqui é 1 e 1 com essa concentração de E que está aqui, que é muito mais difícil porque esse cara aqui é um intermediário, então algumas vezes você nem consegue observar ele na reação, mas se você consegue medir isso aqui, você sabe que esse mecanismo aqui que é o mecanismo correto. Então, o que a gente vai fazer é tentar determinar essas leis de velocidade que estão aqui. Tá? Um exemplo mais palpável, tá? Então, eu tenho a reação do NO2 com NO2. Ele forma NO e NO3. Essa etapa aqui é a etapa lenta. Como é que a gente sabe disso? Porque a gente mediu a constante dessas reações e a gente viu qual que é mais rápida e qual que é mais lenta. A etapa lenta é o que a gente chama de etapa determinante da reação. Isso aqui não é sempre, tá? Tem alguns casos onde você tem reações paralelas acontecendo, que a etapa mais lenta não vai ser a etapa determinante, mas são casos, são aquelas notas de rodapé de livro, tá? A maioria das vezes é isso que acontece, tem que determinar qual que é o mecanismo completo. Mas assim, essa aqui vai ser a etapa determinante da velocidade porque ela é a etapa lenta, tá? Se você somar essas duas reações, a reação de baixo é NO3 mais CO, dando NO2 e CO2. Então, o NO3 está aqui, cancela com o NO3 está aqui, e mais nada acontece, Então, eu tenho... esse NO2 cancela com esse NO2. Eu tenho NO2 mais CO, formando NO mais CO2. Essa aqui é a reação global. Se eu vou para o laboratório, promovo essa reação, então coloco NO2 mais CO no frasco e medir experimentalmente, então isso aqui é experimentalmente. Tá? Se eu fiz essa determinação experimentalmente, eu percebi que a velocidade da minha reação ela depende com o quadrado do NO2 e depende em zero com CO2, ou seja, independe da quantidade de CO2 que tem ali. Se eu escrevo o mecanismo, a velocidade que eu esperaria para cada uma dessas etapas, bom, se essa etapa aqui for etapa lenta, a minha velocidade vai ser proporcional à concentração de NO2 ao quadrado, porque é o que essa etapa me fala. Molecularmente, o NO2 bate com o NO2 e tem reação.
Se for essa etapa aqui de baixo, que acontece de ser etapa rápida, eu vou ter um NO3 colidindo com CO, que não é o que é verificado experimentalmente. Então, experimentalmente a gente verifica isso aqui. Tá? Isso me fala, realmente, nessa reação que está acontecendo, o que eu estou vendo, né, que aconteceu medindo experimentalmente esse processo, é que eu tive um processo que depende com o quadrado da concentração de NO2 e faz sentido esse mecanismo que está aí. Poderia escrever uma outra série de reações que dariam o mesmo resultado? Sim, por isso que estudar mecanismo de reação não é tão simples e direto assim, é um tanto quanto complexo, você tem que levar várias coisas em conta. Mas o ponto aqui é, se você mediu experimentalmente e comparou com as duas possibilidades que você tem, você consegue de fato determinar, ou pelo menos entender qual mecanismo faz sentido, ou descartar ou confirmar alguns outros mecanismos. Tá? Bom, a gente vai escrever a velocidade de reação então. Então, o mais importante para fazer isso é montar um conjunto de equações diferenciais para ser resolvido. Então vamos pensar que a gente tem essa reação que está aqui e que de fato essa reação elementar ela acontece dessa forma que está aqui embaixo. Tá? Então, se ela acontece assim, aqui está escrito a variação de B, eu vou escrever a variação de A aqui do lado só para ficar mais interessante. Tá? Então, a velocidade da reação num certo momento, ela vai ser menos meio porque tem 2 aqui, da variação de A em função do tempo. Eu vou parar de escrever o colchete de A para facilitar minha vida, tá? Mas eu estou falando de concentração, lembra disso. Eu vou escrever o colchete, melhor. Não vai dar problema. Tá? Então isso aqui é menos meio de A. Como que eu vou ver a variação de A em função do tempo? Bom, se eu considero que isso aqui é um K, chamei só de K, né? Isso aqui é um K, constante de reação. K minúsculo, tá? Não confunde com K maiúsculo do equilíbrio. Tem gente que fica nervosa com isso. O que eu estou falando? O A vai ser consumido. Então eu vou ter menos a constante de reação vezes quanto eu tenho de A elevado ao quadrado, porque são 2 A's que batem na de reação, vezes B. Certo? Isso aqui é a variação de A em função do tempo, certo? A minha velocidade vai ser dada justamente por essa equação que está aqui. Então, vai ser menos meio disso aqui. Tá? Se eu escrever a mesma coisa para o B. Bom, para o B, eu vou ter que a velocidade da reação vai ser menos K, concentração de A, concentração de B. E a velocidade vai ser menos essa variação que eu tenho aqui. Certo? Então, se eu for para o laboratório e medir num diagrama que a concentração de B em função do tempo segue essa lei que está aqui, então eu consigo confirmar que ele passa por esse processo. Tá. Se eu for escrever agora a variação infinitesimal, tem muita coisa escrita, mas a gente vai com calma aí, relaxa. Se for escrever a variação infinitesimal para esse processo que tem aqui agora, eu tenho 2 processos. Eu tenho um processo K1, tá? Uma reação 1 aqui que tem esse K1, uma reação 2 que tem esse K2. A velocidade que eu falo que eu vou observar, o que eu observei experimental, vai ser dada por isso que está aqui, certo? Mas a gente já vai chegar nessa resposta. Qual que é a variação de B em função do tempo? Como B varia em função do tempo? Bom, B vai cair. Se o B está caindo, isso aqui tem que ser um valor negativo, porque a constante vai ser sempre positiva. O que faz o B cair? A única reação que tem B é essa primeira reação que está aqui. Então, o B cai porque A colide com B 1 em 1. Então, essa reação aqui vai ser elementar. O mecanismo é composto por etapas que são elementares. Tá? Então, o mecanismo é composto por etapas elementares. Então, as etapas são elementares, eu posso escrever isso aqui. Tá bom. Vou fazer a mesma coisa para o E. Como que o E varia no tempo? E aí começa a parte interessante. O E vai ser formado por essa primeira reação. Então, vai ser mais, porque ele está sendo formado, A vezes B vezes o K1. Certo? Só que o B também é consumido por essa segunda reação. Então ele vai ser menos, porque está tirando ele da reação, a constante da reação que tira ele, K2, vezes A vezes E, que são as espécies que tem aqui. Certo? Perfeito. Então, se eu pegar essas 2 equações que eu tenho aqui, essas 2 equações diferenciais que eu tenho aqui, tentar fazer uma solução para esse sistema, eu conseguiria achar uma função analítica que me descreve B em função de tempo.
E se eu verificar que é assim que ele se comporta, é assim que eu vou fazer no laboratório. Como é que você pode fazer isso? De várias formas. Quando os mecanismos ficarem muito complexos, você vai resolver isso de forma numérica. Eu já mostro um exemplo de como você faz isso, tá? Ou um programa que faz isso. O que a gente vai fazer, acho que daqui 2 aulas, é estudar algumas formas, algumas aproximações para tentar resolver isso. Uma delas é o que a gente chama de aproximação do estado estacionário. Então, concorda que isso aqui, esse aqui é um intermediário, certo? Então, o que a gente espera que ele faça na reação, se eu medir E em função do tempo, então o reagente está caindo, essa espécie E vai subir, depois ela vai cair, certo? Não precisa cair junto ali não, ela pode cair mais para baixo, tá? Foi erro na hora de escrever. Bom, o que acontece é que tem uma certa condição aqui, onde a velocidade desse E em função de T não muda. Você acumulou essa espécie e você está tirando essa espécie. Então, o que você forma de E está sendo reagido de E. Tá? Então, o que eu posso falar é que a variação disso aqui no tempo vale 0. Isso aqui é uma aproximação. Tá? Por que eu estou fazendo essa aproximação agora? Estou fazendo essa aproximação agora porque eu quero chegar numa conta. Tá? Preciso fazer essa aproximação? Não. Você pode resolver isso de forma numérica. Ou se tiver suficiente condição de contorno, você pode resolver isso de forma analítica. Aí depende de como é que você vai resolver as equações. Tá? Mas se isso aqui é verdade, se eu estou aproximando que essa concentração não muda, não se preocupa com essa aproximação que a gente vai tratar em detalhe essa aproximação e a aproximação do pré-equilíbrio, tá? Que são as duas que a gente trata nessa disciplina. Se isso aqui é verdade, a gente sabe que K1AB vai ser igual K2AE, certo? E a gente acabou de escrever que a variação de B vai ser K1AB, certo? Então o que eu posso fazer? Eu posso substituir K1AB aqui por K2AE. E se eu faço isso, eu tenho justamente a expressão que eu precisava para mostrar que esse equilíbrio serve de fato. Segue de fato essa lei de velocidades que está aqui do lado. Ou seja, em resumo, porque está tudo muito rabiscado. Eu sei que experimentalmente eu verifiquei essa lei de velocidade. Se o meu mecanismo está certo, eu tenho que recuperar essa lei de velocidade. O conjunto de equações diferenciais que eu achei vai me mostrar se ele obedece essa lei de velocidade ou não. Algumas vezes, para resolver isso aqui é difícil. Então a gente usa algumas aproximações que permitem com que eu chegue nessa mesma relação. Tá? Então se isso acontece, eu posso falar, bom, K2 vai ser de fato etapa lenta. Eu apontei a tela, não que adianta. K2 aqui vai ser de fato etapa lenta. E esse mecanismo aqui faz sentido e não o mecanismo anterior. Tá? Essa que é a ideia que a gente vai fazer com cinética. As aproximações, não se preocupe, a gente vai revisar isso de novo, tá? Mas esse é um exemplo de como é que você faz para resolver isso. Se eu tenho reações genéricas, então aqui que é o ponto mais importante, vocês precisam saber escrever isso para qualquer coisa. E aí a gente vai ficar complicando escrevendo várias derivadas aqui. Normalmente, a relação de velocidade com a derivada dessas espécies no tempo, a gente não se preocupa em escrever. Não é que ela não importa, a gente não se preocupa em escrever porque os sinais e estequiometrias vão complicar e a gente não precisa disso para resolver as equações diferenciais. Tá? Então a gente deixa isso para a última etapa. O que a gente vai se preocupar agora é o seguinte, escrever as variações infinitesimais das espécies envolvidas na reação. Eu parei de colocar o colchete agora, eu vou direto. Tá? Então, se isso aqui é um mecanismo de reação, lembra que o que isso aqui fala são várias reações, tá? Então eu estou falando que eu tenho 2A mais B dando C. Eu tenho C que dá 2A mais B, que eu representei nessa seta que está aqui. As constantes mostram a constante para cada reação, então isso aqui seria o K1, isso aqui seria o K-1. Eu teria C dando D, C dando D. Esse aqui do lado, na verdade, é até o jeito correto de fazer isso, tá? Tenho D mais E dando F. Isso aqui seria o K3. Eu tenho a volta, né? F dando D mais E. K menos 3. Isso aqui tudo está representado nessa reação, que a gente costuma fazer isso para facilitar. Tá? Então, deixa eu só escrever isso aqui de um jeito mais inteligível, porque eu escrevi muito rápido, ficou mais feio do que até eu consigo suportar. Então, isso aqui é o K menos 1, 2A mais B. Isso aqui vai ser o K2
esse aqui, o K3 e o K-3, acho que dá para entender aqui. Não, tá? Então, se eu quero ver a variação de A com T, então lembra, tá? Concentração que eu não estou escrevendo porque é difícil escrever. Tá? Então, se eu quero ver essa variação, o que eu vou falar? Eu vou pegar tudo que interfere na quantidade do A no tempo. Então, o A vai ser consumido nessa primeira etapa que está aqui. Tá? Então, nessa primeira etapa aqui, o A vai ser consumido. Então, eu vou ter o K1, menos porque está sendo consumido, A elevado ao quadrado, concentração, mas não vou falar mais, vezes B, certo? Isso aqui consome A, mas tem um processo aqui oposto que forma A, certo? Então, tenho que falar que o A aumenta, porque eu tenho uma reação que a constante é K-1, vezes a concentração de C, certo? Então, isso aqui é o que forma A. A está envolvido mais alguma etapa aqui? Não, não está. Então, isso aqui é o que forma A. E para B vai ser parecido. Vou escrever para C. Tá? Depois você escreve para todo mundo. É um exercício aí, você escreve para todo mundo. E para C, como é que funciona? Bom, a concentração de C vai variar no tempo. Eu vou formar C nessa primeira etapa. Então, eu vou ter mais K1 ao quadrado B. Isso aqui é legal quando você quiser assustar a pessoa. Você pega uma folha de papel e começa a escrever isso. Elas não sabem o que você está fazendo. E o C reage nessa segunda etapa. Então, menos K-1 vezes a concentração de C, que é o que tem nessa etapa. Vou escrever D. Tá? Então, como é que o D varia no tempo? Bom, D vai variar no tempo porque o D vai ser formado por K2. Então, eu vou ser mais... Escreve mais aí que ajuda. Mais K2 vezes C. Só que o D também reage nesse processo. Então, eu formei D, mas eu perdi D aqui. Então, menos K3 D vezes Z, porque eu estou perdendo a quantidade de D por essa reação. Só que aqui também é equilíbrio, eu tenho um F formando D. Mais K menos 3 vezes F, certo? Então, isso aqui me fala justamente como o D varia em função do tempo, como qualquer derivada dele em função do tempo, certo? E eu posso fazer isso para todas as espécies. Então eu peço que você pegue depois e faça isso. Você também preenche aqui qual que é o dB dt, qual que é, ou a gente fez A, D e C. Então falta também a mesma coisa para E e a mesma coisa para F. Tá? Então, se você fizer isso e verificar e escrever essas taxas para tudo, você vai perceber que você vai ter esse conjunto de equações diferenciais. Se você resolver esse conjunto de equações diferenciais, o que você vai ter? Você vai ter uma função que descreve a concentração de todas essas espécies em função do tempo. Vai para o laboratório, faz um diagrama que vai te mostrar a concentração das espécies em função do tempo. Se essa função que você achou descreve os seus dados experimentais, tá? Quer dizer que você tem um mecanismo que você propôs aqui em cima correto. É isso que a gente vai fazer. Como é que você resolve isso aqui? Bom, se é um mecanismo tão complexo assim, talvez você não consiga resolver de forma analítica. Então você vai ter que fazer uma solução diferencial. Eu vou tratar, né, nos próximos slides que a gente já vai finalizar essa aula, alguns casos simples de mecanismos que já resolvem muitos problemas para a gente. O mecanismo complexo ou os mecanismos complexos, a gente tem uma aula para esses mecanismos complexos, que a gente vai ver aqueles métodos de aproximação para tentar resolver ainda de forma analítica alguns sistemas que são complexos. Quando não for possível resolver de forma analítica, você vai ter alguma solução numérica. Você pode escrever um programa para fazer isso. Alguém já fez isso, tá? Você já tem um programa que faz isso. Esse aqui é um dos exemplos do programa que você pode usar para isso, tá? Não é propaganda, mas é um programa livre que você pode entrar no site. Vou deixar o site na descrição do vídeo, tá? Só falta pedir um like no canal. Mas eu vou deixar o site na descrição do vídeo. E eu recomendo até vocês baixarem o programa e verificar como que ele funciona e brincar um pouco com ele. É bem interessante fazer isso, tá? Mas como que ele funciona, só para dar uma explicação aqui. O que ele vai fazer é que você vai colocar para ele quais são suas etapas de reação. Então, nesse caso, ele tem essa espécie Ka e A, que eu não sei o que é, mas Ka e A, e K e C, formando essa espécie AC. Essa espécie AC forma uma espécie ativada, que ele quer dizer com isso, mas tanto faz, forma uma outra espécie. Por aí vai, você tem vários mecanismos. Para cada etapa, você vai colocar um valor de constante de velocidade, certo?
E aqui ele está falando de onde vem essa lei de velocidade. Bom, essa lei de velocidade vem da estequiometria. O que ele está falando que vem da estequiometria é o quê? Que essas etapas são etapas elementares. Você poderia falar que não, isso aqui não vem da estequiometria. Eu vou ter meio para o reagente, para o primeiro reagente, e 0 para o segundo. Tá? Pode ser que aconteça. Num mecanismo, de fato, ele tem que ser composto de etapas elementares. Tá? Então, por isso que está falando que é da estequiometria que tem isso aqui. Então, você já vê que se você quiser fazer cinética de reação, você vai ter que começar a medir cinética das reações elementares para achar os valores que estão nessa coluna que estão aqui. Tá? Então, é o que muita gente faz. Com esses valores, você consegue propor um mecanismo. Então, se você coloca esse mecanismo aqui e coloca os valores, o que esse programa faz é, você tem que dar uma condição de contorno, tá? Então, imagina que você coloca para ele 10.000 moléculas dessa primeira espécie aqui no início. O que ele faz é resolver de forma numérica esse conjunto de equações diferenciais que você escreveu, e o que ele gera para você é um diagrama desse tipo que está aqui no fundo. Tá? Então você tem concentração das espécies em função do tempo. Tá? Concentração em função do tempo, então dá para ver que, por exemplo, essa espécie IA aqui, ela aumenta, fica estável por um certo tempo, depois ela cai, ela aumenta, fica estável por um certo tempo, ela cai. A espécie AC, por exemplo, AC está aqui, é azul. Então dá para ver que a espécie AC ela vai ter pouco acúmulo na reação. Essa espécie amarela, que é uma que ocupa, é a KIC. Tá? Então essa espécie KIC, que é formada nessa etapa aqui, ela acumula bastante, então também ela tem esse comportamento periódico de aumentar e depois diminuir, e por aí vai. Então, mecanismos complexos é mais fácil você... Mais fácil não, é mais difícil até, né? Dá mais trabalho. Mas a única solução que você tem é resolver de maneira numérica. Tá? Então, eu já deixo para vocês qual que é a solução de maneira numérica. O que a gente vai fazer, na verdade, é brigar com alguns mecanismos que são mais simples. Mas antes de mostrar isso para você, eu queria mostrar algumas reações que de fato não são elementares. Tá? Isso aqui vem empírico, vem de determinação. Então, se você pegar uma reação, são sempre reações singelas. Tá? Então, se você pegar essa reação aqui de SO2, por exemplo, SO2 mais O2 dando SO3. A taxa, então, do inglês a gente usa rate aqui, tá? Mas isso aqui será a nossa velocidade. Tá? A taxa dessa reação vai depender da concentração de O2, aí você fala, não, beleza, funciona. Aí vai depender de NO, que nem aparece aqui, tá? Porque depende de como esse processo é feito. Então, assim, acontecem coisas bem estranhas. Essa reação 5 aqui, a ordem de reação é 3,5. Tá? A reação do hidrogênio com bromo é uma das mais famosas. Ela vai depender de um monte de coisa aqui nessa velocidade, né? Nessa lei de velocidade que está aqui. Tá? Então, o que isso mostra para a gente? Que se você verifica experimentalmente uma lei de velocidade, ela não bate com a reação que você escreveu. Você tem que escrever algum mecanismo, um conjunto de reações que vai ser capaz de explicar essas leis que estão aqui. Tá? Que é o que aconteceu para todas essas, na verdade. Então, esses são os mecanismos complexos que a gente chama. O que eu vou fazer agora é tratar de casos que são interessantes e são mais simples. Tá? Na verdade, o que eu estou mostrando para vocês são os mecanismos que a gente chama de, ou as cinéticas, né, que a gente chama de ordem 0, 1 e 2, tá? Mas vai ficar claro isso aqui. Então, imagina que eu tenho e eu recomendo que vocês tentem fazer essas contas que eu vou fazer aqui, tá? É bem simples. Imagine que eu tenho, então, essa espécie A aqui e ela vai reagir e vai formar produto, tá? Eu só tenho A aqui. Deixa eu só ver até onde eu vou... Tá bom. Eu tenho esse A aqui. Então, o que eu vou falar? A variação do A. Tempo, então eu parei de pôr concentração justamente porque é complicado, tá? Vou pôr concentração para ficar mais bonito. A concentração de A no tempo vai ser o quê? Tá caindo, então é menos K1 vezes a concentração de A, certo? Aí se não for elementar, bom, se for elementar é isso aqui. E se for um processo desse tipo, bom, se for um processo desse tipo, a variação do A tempo vai ser igual menos, porque o A vai cair, menos K3 vezes A quadrado, certo? Esse K3 vezes A ao quadrado, isso mesmo. Se eu tenho um processo aqui embaixo que é A mais B gerando produtos, mas o B é muito maior que o A, então o que eu vou escrever aqui? A variação do A, vou fazer a mesma coisa para B, mas você vai ver que importa muito. A variação de A vai ser menos K2, porque está reagindo, então é menos, vezes a concentração do A, vezes a concentração do B. Mas se B é muito maior que A,
supor que eu tenho 100 milhões de mols de B, estou exagerando, tá? E 0,5 milimol de A. 0,5 milimol de A depois de um tempo de reação caiu para 0,4 milimol de A. E o B continua 10 milhões de milimol do mesmo jeito. Então eu posso falar que esse B vai ser sempre um B0, independentemente do tempo de reação. Para qualquer momento que eu tenho aqui, esse B constante é igual a B0. Se isso é verdade, posso falar que esse cara é um B0, é o B inicial e o B inicial não vai mudar. E eu posso reescrever isso como dt. Então você já vê que eu já estou fazendo aproximação, né? Menos K2. Vou chamar de linha, porque não é o mesmo K2 vezes A. E o que eu fiz? Eu joguei K2 e B0 dentro desse K que está aqui. Então, esse processo aqui de baixo, ele vai acontecer em primeira ordem em A. Esse processo acontece em primeira ordem em A. E isso aqui eu vou chamar um processo aqui embaixo de pseudo primeira ordem. Por que pseudo primeira ordem? Faltou um, né? Pseudo primeira ordem. Por quê? Porque ele se comporta como se fosse primeira ordem, porque eu que fui lá fazer o experimento, fui malandro o suficiente para colocar uma concentração de B muito alta, tá? Então ele se comporta como se fosse primeira ordem. Nesse caso aqui, eu tenho um processo de pseudo segunda ordem, obviamente, tá? Eu coloquei 2 aqui, eu podia ter colocado 3 aqui, né? Ter colocado só B, por exemplo, mas tanto faz, né? Qualquer consideração, eu vou deixar 2 ali. Só não quero que você... Perdão. Eu não quero que você tenha a impressão que tem que ser 2 e 2. Eu vou deixar B, mais fácil. Então, como que é a variação de A em função de T para esse processo? Isso aqui vai ser o K4, multiplicar o A quadrado, B elevado a 1, vou por 1, só não achar que é 2 e 2. Como B é maior, isso aqui vai ser B0, eu vou juntar junto do 4, então eu vou ter um processo que, em relação ao A, vai ser um processo de segunda ordem. Então eu tenho o processo de primeira ordem e processo de segunda ordem. Ou pseudo primeira ordem e pseudo segunda ordem. Tá? Ele se comporta como se fosse um processo de segunda ordem. Por que isso aqui é relevante? Bom, porque com esses dados que tem aqui, com essas equações que eu tenho aqui diferenciais, isso aqui eu consigo integrar. Então, concorda que pseudo primeira ordem dá na mesma coisa, né? Então eu vou continuar só com primeira e segunda ordem. Tá? Primeira e segunda ordem. Então, de novo, o que eu tenho aqui é que o dA variando com T isso é igual a menos K1 vezes a consideração do A. E aqui desse lado eu tenho que o dA variação da consideração de A por T. Tá cansando a mão aqui. Mas, concentração de A ao quadrado, certo? Concentração de A ao quadrado, isso. O que eu vou fazer aqui se eu quero uma função que representa, né? Nos dois eu quero uma função que representa A em função do tempo. Eu vou integrar isso aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou rearranjar isso, então vou ter dA concentração de A menos K1 vezes dt. Certo? Eu só estou usando K1 e K3 para diferenciar, tá? E eu vou integrar isso aqui do momento inicial que eu controlo, então eu vou começar no momento 0. Eu vou integrar isso de 0 até o momento t, certo? Se eu fizer essa integral aqui, integral de 1 sobre a dA vai dar ln de A. Então eu vou ter ln de A final, que é o A no certo tempo t, certo? Normalmente a gente não escreve esse t, tá? Menos, como é menos eu vou jogar para o outro lado, ln de A no momento inicial, certo? E a integral desse cara aqui vai dar menos K1, porque K1 vai ser independente do tempo, depende da temperatura, mas não do tempo. Delta T, T final menos inicial, como a gente fez inicial C0, vai ser T. Tá? Isso aqui é a lei integrada que a gente tem para essa equação de primeira ordem, certo? Ou se eu quiser escrever isso de outra forma, né? Posso escrever que o A, concentração de A, que é uma função do tempo, para deixar claro. Normalmente você não vai escrever o T. Tá? Vai depender do A0 vezes uma exponencial que depende de menos K1T, certo? Ou em outras palavras, se eu fizer um gráfico de concentração de A por tempo, que eu vou ter um decaimento exponencial e o decaimento vai ser dado justamente por essa constante K1. Se eu tenho uma reação mais rápida,
esse K2, vou chamar aqui porque não tem 2 nesse slide, K2 vai ser maior que o K1. Ele cai mais rápido, a reação mais rápida. Então, se eu for para o laboratório verificar uma curva, um padrão de mudança de concentração exponencial, então se eu ponho os dados experimentais aqui em cima, eu consigo provar que esse processo de fato é de primeira ordem. Então, aquele primeiro exemplo que eu mostrei para vocês, a reação em uma molécula, é uma reação de primeira ordem, porque ela segue uma exponencial, certo? Perfeito. Obviamente, se eu fiz isso para a primeira ordem, eu vou fazer a mesma coisa para a segunda ordem. Então, vou fazer a mesma conta, tá? Vou reorganizar isso aqui. Isso aqui vai ficar o dA dividido por, perdão, não é dt. Estou reorganizando já. Vou apagar tudo porque está ficando feio. Então, é o dA por A ao quadrado. Vai ficar menos K3 dt. Esse lado aqui vai dar a mesma coisa, obviamente, né? E eu vou integrar isso aqui de 0 até t. Vou integrar isso aqui de 0 até t, certo? Perfeito. A integral desse lado aqui é a integral de 1 sobre x quadrado, né? 1 sobre a quadrado. Isso aqui vai estar 1 menos, né? Menos 1 sobre a final, certo? Menos 1 sobre a inicial, então mais 1 sobre a zero. A cara não está aparecendo aí, né? Sobre a zero. Isso. Menos, estou pensando no sinal aqui. Menos K3, K3T, né? Porque eu já integrei isso aqui, deu T. Eu só estou fazendo integral desse lado que está aqui, certo? Bom, se eu reorganizar isso aqui, eu posso falar que 1 sobre a concentração de A, que é a função de tempo, vai ser igual. Só estou reorganizando para usar isso aqui, mostrar isso aqui da forma que os livros gostam de escrever, mas a gente já achou a resposta, tá? A0 mais KT mais KT. O que você pode fazer se você quiser é escrever que esse KT é A0 dividido por A0, para ficar com A0 embaixo dos dois, tem que sumir de novo, A0 embaixo dos dois, tá? E aí você pode reorganizar isso aqui falando que a concentração de A, função de T, ela acabou aqui, tá? Mas você vai achar essa outra conta no livro, então isso aqui vai ser A0 dividido por mais K3T vezes A0. Tá? Então, os livros costumam anotar isso aqui. Tanto faz, se você parar aqui, você já tem a conta que você precisa. Então, se você for para o laboratório e ver um perfil que segue esse tipo de correlação, você sabe que é um processo de segunda ordem. Tá? Obviamente, várias vezes que a gente representa uma reação, a gente faz um decaimento exponencial e fala que esse processo é de primeira ordem. Eu posso fazer isso aqui para a mesma coisa no processo de terceira ordem. Eu posso fazer 3A dando produto, um K que você vai chamar de um K5 aqui. Pode, faz isso depois, tá? Eu posso fazer isso aqui com K73 e chamar isso aqui de 51, que seja? Pode. Só que lembra que reação elementar representa microscopicamente o que acontece. 73A se juntarem ao mesmo tempo não faz sentido, tá? Então, se você quiser escrever isso aqui para a ordem 3, ou o que você pode fazer, né? NA dando produtos. Eu vou chamar de KN só para deixar claro. Faz um processo para a ordem N. Aí você acha uma expressão que vai depender de N, dá para fazer também, tá? Mas não importa, o que importa para a gente é primeira, segunda ordem e raramente terceira ordem, tá? Então, o que isso me mostra? Bom, isso mostra que eu tenho processos diferentes com velocidades diferentes. E se eu verifico isso aqui experimentalmente, eu consigo saber qual o processo está acontecendo, se é a primeira ordem ou a segunda ordem. Por que importa a primeira ordem ou a segunda ordem? Então, para a mesma condição inicial, 0,2 mol por litro, tá? 0,2 mol por litro é bastante. O processo de primeira ordem é uma mesma constante, é claro, tá? Ele vai ter um decaimento mais rápido que um processo de segunda ordem. Então, dependendo do que você quer fazer com essa reação, você vai ter efeitos diferentes. Então, acumulou um contaminante no meio, certo?
Para cair isso aqui para metade, tá? Então de 20 para cair para 10, eu vou demorar nesse gráfico aqui, estou aproximando só para dar para ler, tá? Cerca de 1 segundo se o processo for de primeira ordem. E se for um processo de segunda ordem, isso aqui vai demorar cerca de 5 segundos, tá? É muito mais tempo, é 5 vezes mais, tá? Então, isso pode afetar a velocidade que você tem desses processos, tá? Eu tiro a câmera e esqueço de fazer ela voltar, como é uma mala que eu estou escrevendo bastante. Mas é isso, então, dependendo da ordem do processo, você tem um comportamento diferente. Então, por isso que a gente quer saber se é um processo de primeira ordem ou segunda ordem. E sendo um processo de primeira ordem, eu sei que eu preciso de uma molécula do A que, por algum motivo, você jogou energia, sei lá, alguma coisa aconteceu, e ela quebra e forma os seus produtos. Ou, se for um processo de segunda ordem, eu preciso de 2 moléculas dessa espécie, uma colidindo com a outra, para fazer o processo acontecer. Tá? Então é isso que importa, essa questão de primeira ordem e segunda ordem. Uma coisa importante que a gente já faz nisso, que é o momento certo de fazer mostrar isso para vocês, e isso já fica claro aqui para a gente abordar na próxima aula. Tá? Deixa eu só voltar um pouco aqui. O tempo que demora para cair pela metade é o que a gente chama de meia-vida, tá? Então a gente vai anotar isso aqui como T meio, tá? Não T1000, T meio, tá? Então esse aqui é o tempo de meia-vida. Eu posso escrever uma expressão analítica para esse tempo de meia-vida. Então vamos lá. Se eu tenho um processo de primeira ordem, esse processo aqui ele segue QLN de A, da consideração de A. Vou parar de pôr o tempo, tá? Então LN de A em algum tempo vai ser... Perdão que ele sumiu da minha tela aqui. LN de A vai ser igual o LN de A vezes 0 mais K1T, certo? O T meio vai ser um momento, devia escrever no meio, mas tá bom aqui. T meio vai ser um momento no qual a concentração de A vai ser igual a meio dessa concentração inicial, tá? Que foi o que eu fiz no gráfico. Esse é um jeito de tentar entender qual que é a velocidade, quão rápido a reação está indo, certo? Bom, eu posso reorganizar essa equação aqui de cima, então ln de A vai ser agora meio de A0, então vai ser ln de meio de A0 sobre A0, porque eu estou puxando esse ln para o outro lado, 0. Ln de A0, só pensando que eu estou fazendo final, isso, traz negativo, passa dividindo, então é meio que está aqui, tá certo, igual a K1T, certo? Só que esse T aqui já ganhou o nome de T meio, perfeito. Se eu reorganizo isso aqui, eu posso falar que esse T meio vai ser igual ln de 2, estou só pensando no sinal, esse cara aqui vai ser meio de A0, meio de A0. Então isso aqui vai ser ln de 2 dividido por K1, certo? E o que importa isso pra gente? Bom, primeiro ponto, esse K1 aqui tem que ter unidade de tempo, certo? Então, K1. Esse K1 tem que ter unidade de tempo. Como a LN não vai ter unidade, a gente já sabe que por uma equação de primeira ordem, essa constante de equilíbrio, em segundo, tá? Vai ser segundo a menos 1, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que perceba que esse cara aqui independe de A0. Tá? Então, se esse cara independe de A0, e eu faço experimentos variando a concentração de A e o T meio continua o mesmo, eu sei que isso aqui é um processo de primeira ordem. Tá? Se eu fizer isso aqui, a mesma coisa, a mesma lógica aqui para processo de segunda ordem, isso aqui é a função de T, tá? São sobre A0 mais K3T. Se eu simplesmente faço
essa questão disso aqui ser meio de A0, eu vou ficar com 1 dividido por meio, então isso aqui vai ser 2 sobre A0 menos sobre A0. Isso aqui vai ser igual a K3T, certo? E aí, isso aqui vai ser 1 A0 igual, isso aqui já é meio, KT meio, certo? O T meio, depois confiram a álgebra aí, mas é isso aí. Eu fiz ontem, parecia certo. K3 vezes A0. Então, nesse caso aqui, isso aqui depende de A0. Então, se isso aqui depende de A0, deixa eu subir de novo. Se esse cara depende de A0 e eu faço experimentos variando A0, se o tempo de meia vida varia com a concentração, quer dizer que esse processo é um processo de segunda ordem, ou pelo menos não é um processo de primeira ordem. Tá? Então, esse T-meio é interessante para fazer isso. E a gente também vai usar um negócio chamado tempo de relaxação depois, e esse T-meio vai ser importante também. Tá? Então, assim, as mudanças desse mecanismo mostram que a gente tem... que a gente vai ter... significa, né, que a gente está derivando de mecanismos diferentes. Questão da unidade aqui. Isso aqui tem que dar em segundos, certo? Então essa constante vai ser segundo a menos 1, mol a menos 1 para cancelar com esse mol que está aqui. Molar a menos 1, né? Então vai ser mol menos 1 litro. Então vai ser litro segundo a menos 1 mol a menos 1. Ou litro mol a menos 1 segundo a menos 1, tá? Você vê, não? Então tem esse detalhe da unidade também que varia com a ordem da reação. Então a constante, a ordem, a unidade da constante varia com a ordem que você tem na reação. Tá? Último caso específico, a gente está fazendo a ordem 1, ordem 2. O que eu peço para vocês é sentar com essas ordens e derivar essas coisas. De novo, tá? Então, se a gente pensar agora num processo onde a concentração de A independe da reação. Então, você fez a reação com várias concentrações de A e ela não varia. O que você vai ter? O que a gente chama de ordem zero. Então, esse A vai ser elevado a zero. Perdão, aqui não vai ser elevado a nada. Isso aqui vai depender do K1 vezes um A elevado a zero, certo? Se esse A é elevado a zero, o que você está falando aqui é a concentração do A em função do tempo, ela depende justamente de K1. Ela depende só de K1. Se você integra isso aqui, o que você está falando que a concentração de A que você tem em um certo momento T, ela vai ser igual à concentração que você tem em A0, mais quanto tempo passou vezes essa constante que está aqui, certo? E essa constante aqui, constante de ordem zero, ela tem que ser em mol por litro por segundo. Por quê? Porque multiplicado por segundo aqui, né, do tempo, vai dar em mol por litro e a concentração que você quer achar em mol por litro. Tá? Então isso é um processo de ordem zero. Tá? Bom, eu poderia fazer tempo de meia vida aqui também, funciona do mesmo, né? Então você vai fazer, jogar a concentração desse cara como metade. Então se eu fizer isso aqui eu vou ter meio de A0, vai ser igual a zero mais K1 T meio. Se eu passar, é só passar isso para cá e passar isso para o outro lado, né? Isso. Então eu vou ter menos meio de A0 igual a T aqui. K1 é o T meio aqui. Então eu posso fazer a mesma conta, tá? De qualquer forma, o que a gente está vendo aqui é que a gente tem 3 tipos, basicamente, de reações. Tem a ordem 0 que eu mostrei para vocês, mas a gente vai se preocupar mais com a ordem 1 e a ordem 2, tá? O que eu peço para vocês é deduzirem essas leis, escreverem as derivadas desse cara e integrarem isso. Quando você tem primeira ordem ou pseudo primeira ordem,
você vai ter um decaimento exponencial. Quando você não tem, você tem segunda ordem, o decaimento não vai ser exponencial. Próxima aula a gente discute qual que é a cara dessas curvas aqui e como diferenciar esses processos. Tá? Bom, o que eu preciso para essa aula de vocês então? O que a gente fez? A gente explicou um monte de coisa aqui, tem bastante conceito, mas o ponto principal é derivar aquelas equações de primeira e segunda ordem 0 também, e entender o que está nesse slide aqui, como você escreve o conjunto de equações diferenciais. Que isso a gente vai usar no resto das outras aulas todas. Para a primeira ordem e segunda ordem é mais fácil. Para esses mecanismos complexos é um pouco mais difícil. Tá? Então, o que eu peço para vocês fazerem para a aula de hoje, pega um pedaço de papel, você vê que eu estava olhando o papel aqui, porque tem que anotar e tem que fazer um monte de conta. Escreve esse mecanismo, ou se você quiser até faz um mecanismo diferente aqui, faz esse E aqui gerando um G, e o D em equilíbrio, por exemplo, H. Tá? Considerando um equilíbrio mais complexo, escreve tudo isso. Se você consegue escrever todas essas equações diferenciais, é isso que a gente precisa para o restante das outras aulas. E o que a gente vai fazer na próxima aula, na verdade, é trabalhar com processos de primeira e segunda ordem 0 também, para mostrar como eles se comportam, como a gente pode trabalhar com eles, certo? Para no final, no mecanismo complexo, a gente achar esses mecanismos mais complexos que estão aqui, certo? Então, o ponto principal dessa aula é esse: introduzir o que é cinética química, ensinar vocês a escrever essas derivadas e já trabalhar com as leis integradas para os mecanismos que a gente tem mais utilização, que é a primeira, segunda ordem e também ordem 0, certo? Então era isso, e bons estudos para vocês. Até logo.